de leve, para mostrar muito. Quem acha que Deus é bom, dá um sinalzinho assim, só assim com a mão. Ninguém está dando, mas tem um sinalzinho aí. No verso 23, pega comigo aí, capítulo 11, verso 23. Esperar você abrir, tá? Primeiros Coríntios 11, 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se, contudo, algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Então, repete comigo aqui esse versículo aqui, ó. No verso 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olha, 25 de novo, 25, vamos repetir o 25? Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente no meu, nos nossos corações. Entregamos a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Fazer uma oração também aqui, né, pelo pastor Mauro, né? Quem sabe quem é o pastor Mauro? Quem sabe quem que é o pastor Mauro? Então, o pastor Mauro é o pastor nosso, né, que está aqui sempre do lado. Os dois velhinhos sentam aqui na frente, aqui. Né? Então, o pastor Mauro está... Ele faz hemodiálise, né? E hoje ele está... É difícil acontecer isso, mas ele está sentindo uma indisposição, um negócio meio esquisito lá, pediu que a gente orasse por ele. Ele não tem... Um rim dele não funciona e o outro ele está 7% só. Então, né? Não está orando para que, né, o pastor seja fortalecido. Colocamos aqui, meu Deus, nosso querido pastor Mauro Lopes, que está agora um pouco indisposto ali, mas nós pedimos ao Senhor que renove as forças do teu servo, fortaleça, fortifica, haja cura ali, Senhor, que ele esteja animado, disposto. Abençoa aquela vida, meu Pai, abençoa nosso querido pastor, a mãe dele também, a dona Daléia, tenha misericórdia, abençoa a mãe dele, que ela seja fortalecida, sarada, curada, abençoada. Ele também abençoado, sarado, curado. Nós pedimos ao Espírito Santo que toque lá e
células, o corpo, renove a motivação, o físico. Abençoa para o teu servo, pastor Mauro, a sua mãe, a sua casa. Entregamos a ti, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, meus queridos, nós estamos aqui hoje, nesse culto de ceia, Nós temos aqui o pão partido. E temos aqui o fruto da vide, suco de uva. O pão representa o corpo de Cristo. E o suco da vide representa o sangue que foi derramado na cruz por nós. É o que está aqui na Bíblia. Jesus, quando antes dele morrer, na noite anterior, ele estava... Está vendo isso aqui? Isso é meu corpo. E ele partiu o pão, né? Alguns falam que ele partiu, foi dando ele mesmo um pedaço, outros falam que foi passando e cada um foi pegando um pedaço, mas são detalhes. O que interessa ali é o... Vai ser entregue por vós. E ele pegou o fruto da vide também, o cálice, e falou: isso aqui é o meu sangue. É simbólico. Então, e ele, depois, aqui por meio do apóstolo Paulo, foi aqui oficialmente instituída a ceia. Aliás, antes do apóstolo Paulo também, claro. Só que Paulo fala com maior detalhe sobre a ceia. Então, quando nós participamos do pão e do cálice, nós estamos participando, estamos dizendo que nós estamos numa nova aliança, um novo compromisso com Deus. Amém ou não? Glória a Deus. Então vamos lá, então. Olha, nós aqui na nossa curiosidade bíblica, que faz parte da nossa mensagem de hoje, nossa pregação, essa curiosidade bíblica que muito bem a nossa irmã Cláudia falou aqui, está escrito assim: o livro de Gênesis é o livro das origens. O primeiro livro da Bíblia qual que é? Do Novo Testamento, que eu falei. Primeiro livro de trás para frente qual que é? Primeiro livro de trás para frente do Antigo Testamento, que eu falei. Eu vi vocês no pulo, né? Primeiro livro do Novo Testamento, uma sequência qualquer, é? Qual é? Mateus. Primeiro livro da Bíblia toda, qual que é? Gênesis. Gênesis significa princípio, começo. O Gênesis da Bíblia é o começo. É o começo de tudo. Então eu vou falar aqui um pouquinho do Gênesis. E aí na nossa número 2 aí da nossa curiosidade bíblica, está escrito assim, ó: a história de Lilith biblicamente não existe. É um conto que surgiu depois do exílio na Babilônia. Não existiu também uma raça pré-adâmica. É uma interpretação forçada do capítulo 1 ao capítulo 4 de Gênesis. Então vamos lá. O livro do Gênesis, ele é o início de tudo. Onde iniciou os céus, a terra, os animais. Deus fez as aves, os animais aquáticos. Deus fez o homem. É o início do pecado, da origem do pecado, no capítulo 3. Não existiu uma raça pré-adâmica. O que eu estou querendo dizer assim, quando eu digo assim, raça pré-adâmica? O que você entende? Quando eu falo assim, alguém aí, tem um grupo de pessoas que fala que existiu uma raça pré-adâmica. O que está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o quê? Antes de Adão. Que existiu uma raça pré-adâmica antes de Adão. A Bíblia não fala isso. Tem um grupo de pessoas também que fala sobre Lilith. Quem já ouviu falar de Lilith? Lilith. Eles falam que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Mas ela não queria se submeter a Adão, não queria ser submissa, e ela se rebelou contra Adão e contra Deus, blasfemou, saiu do jardim e virou um demônio. E depois, então, Deus fez uma outra mulher, que é a Eva.
macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. Então aqui está dizendo que Deus, no verso 27, criou o homem, o macho e a fêmea, e Deus abençoou. Aí, no capítulo 2, está dizendo que, no verso 18, no capítulo 2, verso 18, disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Então eles estão falando assim, ó, que Deus, no capítulo 1, verso 27, já tinha feito a mulher e o homem, Adão. E no capítulo 2, verso 18, ele está fazendo uma outra mulher, que é a Eva. Porque a primeira era a Lilith. Era a Lilith que não aceitou se submeter a Adão, não queria ser inferior a ele, então ela se rebelou e saiu do jardim e tal. Agora no capítulo 2, verso 18, eles usam esse versículo ainda, ó. Eles falam assim, ó, o próprio Deus está dizendo, ó, não é bom que o homem esteja só. Então, por que ele está só? Porque a outra mandou ele, foi embora, largou ele. Diz que ele está só. Aí farei para ele uma companheira, uma ajudadora que lhe seja idônea. Então eles pegam esse versículo e falam, é uma que seja idônea, ajudadora, porque a outra não era. Aí eles usam ainda o versículo 21, 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E o homem disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Então eles usam esses versículos porque eles dizem assim, lá no Gênesis 1:27, que Deus fez o macho e a fêmea, ele fez o Adão e Eva do pó da terra, tanto o Adão como a Eva. Mas aqui, a Eva foi feita diferente, foi feita da carne do homem, porque a outra não. Mas essa foi feita da costela de Adão. Inclusive o Adão, no verso 23, falou assim, ó, esta é agora o osso dos meus ossos, porque a outra não era. Estou mostrando para vocês os argumentos que eles usam, tá? Eles falam assim, a Eva é o osso dos ossos de Adão, porque a outra mulher não era. Aí, carne da minha carne. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, e eles também dizem, né, que Deus criou no capítulo 1 o homem e a mulher, e depois criou só a mulher no capítulo 2. Quer dizer, ele tinha um homem que perdeu a mulher, e depois Deus fez a outra mulher, que é a Eva. É o que eles falam. Não é verdade. Tá bom? Tudo isso que eu falei não é verdade. Não se sustenta. Agora eu vou mostrar para você por que não. A raça pré-adâmica os dois. Aí o Caim saiu, foi embora, fugiu de Deus, e o Caim casou com uma mulher. Então, de onde que veio aquela mulher? Aí eles falam, não, aquela mulher porque já tinha antes, já existia antes. Inclusive ele usa esse verso aqui, ó, também no capítulo 4. Quando Deus falou para Caim assim, no verso 12. No verso 11. Gênesis 4:11. Deus disse para Caim: agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares, o solo não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que eu possa suportar. Olha o que Caim falou para Deus, ó, verso 14.
Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar me matará. Então verso 14, o Caim está falando: hoje me lança da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo me encontrar me matará. Caim está falando que existem outras pessoas, e se ele encontrar com outras pessoas, as outras pessoas vão matar ele. Então Caim está falando assim: não existe só eu e o Abel, tem outras pessoas que se me encontrar vai matar. Tanto é que ele fala, eles dizem assim no verso 15, confirma ainda o próprio Deus, o Senhor porém lhe disse: portanto qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Então ele está falando, está vendo? Não tinha só o Abel e o Caim, tinha outros. Esses outros são da onde? Aonde que apareceram? Aí eles falam, é porque tinha pessoas que viveram antes de Adão que estavam ali. Então está errado essa interpretação. Por que está errado? Deixa eu explicar agora. Vou explicar os dois agora aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando primeiro, não? Daqui a pouco você vai embora, vai. Nossa, o pastor falou que tem outra raça. Nossa, Adão teve 2 mulheres, desgramado, hein? Já esquece disso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Vamos refutar. Vamos agora mostrar que não está certo. O Adão, ele teve filhos e filhas. Capítulo 5 de Gênesis, no verso 4. Foram os dias de Adão, depois que gerou 800 anos, e gerou filhos e filhas. Adão gerou filhos e filhas. Adão gerou filhos e filhas. Mas no capítulo 4 conta a história de Abel e Caim, porque é uma história relevante, muito importante, é um fato inusitado, uma coisa assim, que um irmão matou o outro, uma coisa atípica. Então isso foi contado, relatado na Bíblia. Mas tinha outras pessoas ali que vieram depois de Adão. Adão teve filhos e filhas, mas a história dos outros não foi tão notória a ponto de se precisar escrever na Bíblia. Porque se fosse para escrever a história de todo mundo, não teria como escrever na Bíblia tudo. Vou dar um exemplo para você, um exemplo simples. Lá no livro de João, no capítulo 21, está escrito assim: Jesus fez muitos milagres que, se fossem escritos, não caberiam em todos os livros. Jesus fez muitos milagres, não dá para escrever tudo. Lá no livro de Reis, no livro dos Reis, sabe o que está escrito no livro dos Reis? Está escrito assim que Elias, o profeta Elias, falou para Deus: Deus, estou cansado já, todo mundo abandonou o Senhor, só eu fiquei. Olha o que Deus falou: não, tem 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal e me servem. Mas só que Deus não fala nada mais, a Bíblia não fala mais nada desses 7.000. 7.000 pessoas, além de Elias. Mas a Bíblia conta a história de Elias, e não conta a história de nenhum dos 7.000. Você está entendendo? Então existem coisas que não dá para escrever. A Bíblia não vai contar a história dos outros, porque não foi da vontade do Senhor que estivesse escrita, porque Ele achou melhor colocar essa história de Abel e Caim, por causa da relevância. Outra coisa, o sangue de Abel fala. Aqui ele vai falar, lá no livro de Hebreus ele fala que quando o Caim matou Abel, o sangue de Abel fala. E aí Deus falou: o sangue de Jesus fala muito mais alto. Ele faz a comparação do sangue de Abel com o sangue de Jesus. O sangue de Abel, que é inocente, falou. E Deus, tanto é que Deus, no capítulo 4, ele fala para o próprio Caim. Ele fala assim no verso 10, capítulo 4, verso 10: Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E lá em Hebreus Deus fala assim: o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. Então tem uma série de coisas que foi escrito. O Adão teve filhos e filhas. Então o Caim casou com quem? Casou com uma de suas irmãs, ou uma de suas tias ou sobrinhas.
crescer. Depois que cresceu, e por conta do pecado que entrou, e por conta do problema genético, Deus falou para Moisés: coloca a lei, não pode ter casamento entre parente com parente, porque vai dar problema congênito, problema físico. Deus proibiu depois, mas no início, Deus disse para Abel, para Adão e Eva, crescer e multiplicar. Então, ele teve filhos e filhas, eles se multiplicaram entre eles. Depois Deus falou: agora chega, proibiu, porque já cresceu agora. É só para dar o pontapé inicial, agora parou. Então, com quem Caim casou? Com uma de suas sobrinhas, suas tias. E outra coisa, a gente lê a história, parece que só estava o Abel e o Caim ali. Dá a impressão, mas não tinha mais gente. O Abel e o Caim, e quando eles brigaram aqui, teve esse problema que o Caim matou o Abel, pensa bem, ele nasceu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O Caim não matou o Abel quando ele tinha 5 anos, nem quando tinha 10, 15, depois de 20, por aí, de 20 para cima. Porque um matou o outro, mas um era lavrador do campo. Uma criança não pode ser lavrador, um jovem não dá para ser lavrador ainda, mas um era lavrador do campo e outro ovelhas, então era. Tá o Abel e o Caim, Adão e Eva não tem nenhum filho mais. Não tem sentido, não tem lógica. Não tem lógica. E outra coisa também, quando o Caim matou o Abel, quem disse que ele já saiu, já casou imediatamente? Ele não casou imediatamente. O Bíblia fala que ele saiu, foi para um lugar e casou. Conheceu a mulher lá, teve intimidade com a mulher. Mas não fala o tempo que é isso. Você quer ver um exemplo? Como que às vezes um versículo para o outro tem muitos anos. Vou dar um exemplo aqui para você, ó. Gênesis capítulo 4, olha o verso 25. Olha aí para você, só você fala: nossa, o senhor tem razão mesmo. Pastor desgramadinho, rapaz, ele sabe mesmo. Gênesis capítulo 4, verso 25, olha comigo aí, ó. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, ó, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então nasceu Sete, não nasceu o menino Sete? Olha o verso 26 agora. A Sete também nasceu um filho. O rapazinho nasceu no versículo 25, no 26 o rapazinho já era pai. Olha aí, olha no verso 25, ó, de novo, ó. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, colocou o nome do filho de, qual o nome? Sete, porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Olha o 7, o verso 26, ó. A esse filho, Sete, nasceu um filho, a quem ele pôs o nome de Enos. Então, o menino nasceu, e a Bíblia fala, você vê quantos anos tem entre o versículo 25 e 26? Porque o menino nasceu, cresceu, se tornou um adulto para casar. Aí aqui também não fala nem da esposa dele. Ele filho sozinho ele não teve. Tá vendo? Aqui nem se preocupou em falar quem que foi a mulher dele. Alguém foi mulher desse rapaz. Tá vendo, meu irmão? Às vezes a gente fala que a gente é muito inteligente, o povo antigo não era muito inteligente. Deus escreveu aqui, pediu para escrever, e vocês têm que raciocinar. Você acha que ele teve filho sozinho? não teve. Cadê essa mulher? Essa mulher estava lá. A abençoada estava lá. Então, muitos anos entre o versículo 25 e 26. Olha agora, esse negócio de raça pré-adâmica. Né? Adão foi o primeiro homem que existiu. Fala comigo lá em Romanos. Vamos lá no Novo Testamento. Romanos. Novo Testamento. Lá em Romanos. Romanos, capítulo 5 de Romanos. Então, olha aí, ó.
O Caim, provavelmente, conforme eu falei, casou com alguém ali que era filha de Adão e Eva. Né? Então, não é gente pré-adâmico, não. É gente que nasceu depois de Adão e Eva. Olha Romanos capítulo 5. Está na mão aí, sim ou não? Olha o verso 12, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então no verso 12 está falando que a morte entrou por quem? Por um? A morte entrou por um homem. Olha o verso 14 agora, olha o verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Então ele está falando, no verso 14, a morte reinou desde, qual foi o início que entrou a morte? Entrou desde quem? Desde qual homem? Adão. Olha agora, no verso 17, aliás, verso 19. Pois com desobediência muitos pecadores, pela obediência de muitos serão justos. O homem desobedeceu, não desobedeceu. Jesus obedeceu. Verso 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, como é que chama? Quem é o primeiro homem? Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Ele está falando de Adão e depois de Jesus. O último Adão é Jesus. Então, ó, o primeiro homem, ele está falando, quem é o primeiro homem? Adão. Então não tem homem antes de Adão, porque aí está dizendo que o primeiro homem é Adão. Então não tem raça pré-adâmica. Não tem raça pré-adâmica, porque o primeiro homem é Adão. E o pecado entrou por meio de Adão, por um homem, e passou para todos. Agora, olha para mim em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então você está vendo que não tem raça pré-adâmica. Ah, será que tem Lilith? E a Lilith? A Lilith, essa história da Lilith é um conto que apareceu em torno dos anos 600 a.C., na Babilônia, quando o povo de Deus foi exilado na Babilônia. Os judeus foram levados para a Babilônia. Por causa da religião da Babilônia, houve uma mistura, um sincretismo de parte do judaísmo com os deuses da Babilônia, e surgiu esse conto de que existiu uma mulher chamada Lilith antes de Eva. Mas olha aí, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, tá? Vou esperar você achar aí, 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Quem achou 1 Timóteo 2, fala amém, amém, amém. Quem não achou, fala misericórdia. Vamos esperar. 1 Timóteo 2. Amém. Aí, muito bom. Não tem para onde correr. Vamos lá também, daqui a pouco vamos lá. Mas aí, vai colaborar com esse aqui também, ô Bilton. 1 Timóteo 2. Olha o verso 13. Verso 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois quem? Eva. Não está escrito Lilith, está escrito outra mulher antes de Eva? Está escrito ou não? Então, porque primeiro foi formado, primeiro. Vamos lá no Gênesis agora.
O próprio Milton falou bem falado aí, né? Que lá no capítulo 3 também, do livro do Gênesis, no capítulo 3 do livro do Gênesis, olha aí, Gênesis, está fácil de achar. Gênesis está lá, no final da Bíblia. Não, primeiro livro. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 20. O que está escrito? Fala primeiro, Gênesis 3, verso 20. Vai lá. 1, 2, 3, vai. Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Aí ele matou tudo. Era a mãe de todos os viventes. Acabou. Então não tem antes dela. Se ela é a mãe de todos, não tem como ter antes. Agora, por que então, como a gente explica então, que no capítulo 1 do Gênesis, verso 27, está escrito, capítulo 1 do Gênesis, verso 27, está escrito assim: assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, Deus os abençoou, e tal, e tal, e tal. Como é que eu explico isso? Se no capítulo 2, ele forma Eva, ele forma então, como é que eu explico isso? Vou explicar. No capítulo 1 do Gênesis, ele faz uma geral de tudo. Ele fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí depois Deus criou o sol e a lua, as estrelas, criou os animais, separou antes, né, as águas e tal, criou os peixes e tal. Aí criou o homem, macho e fêmea. Aí você fala: então ele criou o macho e fêmea. No capítulo 2 está falando da mulher que criou a Eva. Não está? Como é que eu explico que ele criou no capítulo 1 ou no capítulo 2? Como é que fica isso? Vai lá a explicação. No capítulo 1, ele faz um resumo, uma geral de tudo que ele fez. No capítulo 2, ele vai voltar e dar detalhes de como que ele fez as coisas. Como que ele fez o homem, como que ele fez a mulher. No capítulo 2 ele fala que ele fez o homem do pó da terra também. No capítulo 2, no verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Capítulo 2, verso 7. Então não é só Eva, ele fala também como que ele formou o homem. E depois ele fala da Eva, como que ele formou a mulher. Então no capítulo 1, ele faz uma geralzona. E no capítulo 2 ele fala os detalhes de como que ele formou o homem e de como que ele formou a mulher. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, imagina aí, mulher, você fez uma geral na sua casa, aí alguém pergunta para você: nossa, você não foi lá na festa? Aí você fala assim: não, eu não fui na festa não, eu fiz uma limpeza lá em casa, geral, limpei tudo, telhado, limpei quintal, até os muros eu limpei tudo, parede, limpei fogo, limpei tudo, está tudo limpinho. Capítulo 1. Olha o capítulo 2 agora, da sua história. Sabe, menina, vou te contar. Eu comecei na sala, tirei os móveis da sala, depois fui no banheiro e tal, fui no quarto. Ei, não é 2 casas que você limpou uma só. Só que você, no capítulo 1, você falou: eu fiz uma limpeza geral, limpei o teto, limpei tudo e tal. Mas no capítulo 2, você vai falar os detalhes de como você limpou aquela casa. Aí eu comecei pela sala, tirei os móveis, depois fui no banheiro. É a mesma casa, é a mesma casa. Então aqui é o mesmo casal, só que agora Deus está mostrando os detalhes, como que Adão foi feito e como que a Eva foi feita. Só isso. No capítulo 1 ele falou: macho e fêmea. E falei para os dois: crescer e multiplicar. Aí no capítulo 2 ele fala: vou explicar para você como que eu formei o homem. O homem eu formei do pó da terra. E eu percebi que o homem estava sozinho, e eu falei, Deus falando, né? Não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma companheira para ele. Aí ele fez uma mulher. Então no capítulo 2 ele vai explicar os detalhes de como ele fez o macho e a fêmea do capítulo 1. Explicado, sim ou não? Não tem problema não? Existiu limite, sim ou não? Existiu uma raça pré-adâmica, sim ou não? Se na escola alguém fala lá, você vai
Não é brigar com o professor, mas depois você fala, eu não acredito nisso não. Foi bem explicado na igreja, eu sei. Não existiu esse negócio de Lilith, não. Porque o pessoal aí, alguns líderes aí, professores aí, que não falam, não, existiu lá uma outra mulher. E essa mulher virou um demônio. E o demônio depois, foi esse demônio que ficou com raiva da Eva, que enganou a Eva. Tem muita coisa no meio aí. A Lilith virou um demônio que depois enganou a Eva. Tem uma história. Então você tem que ficar esperto para você não cair, porque aí entra na Bíblia. Mistura as coisas do mito lá com a Bíblia. Aí você fala, nossa, é mesmo, rapaz, é o demônio. É o capeta mesmo que enganou a Eva. Então, já está concordando já. Porque é verdade, foi o capeta que enganou a Eva. Só que não é a Lilith. Né? Lá no Apocalipse fala, o dragão, a antiga serpente, o diabo. Foi esse que enganou a Eva. Vamos lá, vamos continuar a nossa mensagem. O que isso tem a ver com a ceia nossa aqui? Ó? Deus é um Deus de aliança. Deus fez uma aliança com Adão. Adão quebrou a aliança. Então Adão foi expulso do jardim. Deus fez uma aliança com Adão depois ainda, com os homens depois da queda. Os homens falharam com Deus. Veio o dilúvio, acabou com tudo. Aí Deus fez uma aliança com Noé, depois do dilúvio. Aí eles fizeram tudo errado. Deus falou para eles esparramar. E eles fizeram a torre de Babel, não queriam esparramar. Aí Deus então confundiu as línguas. Aí Deus fez uma aliança com Abraão. Com Abraão. Como foi feita a aliança com Abraão? Ó, Deus chamou Abraão. E Deus falou para Abraão que ia fazer de Abraão uma grande nação. E que por meio de Abraão ia ser abençoada todas as famílias da terra. Deus mudou o nome de Abraão. De Abrão para Abraão. De Sarai para Sara. E Deus, no capítulo 15 de Gênesis. Olha, você vê no capítulo 15 do Gênesis. Olha aí, Gênesis 15. A mulher de Abraão não podia ter filhos, era estéril. Então Abraão falou para Deus, ó Deus, ó, Gênesis 15, lá comigo rapidinho. O Abraão queria saber como é que Deus ia manter o compromisso dele, como é que a mulher dele ia ter filhos. E então ele estava duvidando por um momento, no Gênesis 15, no verso 5. Olha Gênesis 15, verso 5. Então Deus levou ele para fora e falou para ele, olha agora para o céu e conta as estrelas, se você pode contar. Então disse, assim será a tua descendência. Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu, toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram um grande pavor e densas trevas. Aí Deus falou algumas coisas com ele. Olha o verso 18. Aliás, verso 17. Posto o sol, houve densas trevas, um fogo fumegante e uma tocha acesa apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Alô, aí só. Então, Abraão perguntou para Deus, como é que eu vou herdar essa terra? Olha que interessante, olha o verso 8, ó. Gênesis 15, 8. Perguntou-lhe Abraão, ó Senhor, como saberei que hei de herdá-la? A resposta que Deus deu no verso 9. Respondeu, toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão trouxe esses animais, partiu pelo meio, pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Abraão perguntou para Deus, como é que eu sei que o Senhor vai realmente cumprir o que o Senhor está falando comigo?
Abraão perguntou para Deus: como é que eu sei que o Senhor vai cumprir? E Deus falou: pega lá uma cabra, pega lá uma novilha, pega lá um carneiro, traz para cá. Aí ele matou e colocou um pedaço do carneiro em frente da outra parte, metade em frente da outra parte. E a Bíblia fala que o Abraão teve um sono profundo e um fogo fumegante e uma tocha de fogo passearam por entre as metades. Passearam ali onde estavam aqueles animais mortos. E naquele mesmo dia Deus fez uma aliança com Abraão. Então, antigamente, nos povos antigos principalmente, eles faziam uma aliança desse jeito, ó. Eu pegava um animal, matava o animal me representa. O animal me representa. Então, eu mato o animal, começo um pedaço daqui, um pedaço lá. Fazer uma aliança com ele. Ele mata o animal, também coloca um pedaço lá, um pedaço aqui. Isso no antigo, nos povos antigos. Aí eu falo, ó, vou fazer um acordo nós dois, uma aliança. Eu vou ser seu ajudador, você vai ser meu. Se alguém guerrear contra mim, você me ajuda. Se alguém guerrear contra você, eu pego o meu exército, ajudo você. Então ali nós assumimos um compromisso um com o outro. E você toca? Toco, também toco. Aí a gente vai passear por entre as metades dos animais que estão mortos. E depois a gente vai selar essa aliança. Os povos antigos bebiam um pouquinho do sangue dos animais para selar a aliança. O povo judeu não bebia sangue, bebia o suco da uva, o vinho, para selar a aliança. Então ali estava feita a aliança. Mas por que os animais foram mortos? Porque a aliança é o seguinte, ó. Se eu não cumprir o acordo que eu fiz com você, se você não cumpriu o que você fez comigo, que eu morra, ou você morra, como esse animal morreu agora. Porque o nosso acordo é feito na morte desses animais, no sangue derramado. O animal me representou, o animal te representou. Se eu não cumprir, eu vou morrer como morreu esse animal. Era assim que era feito o acordo. É isso que Deus fez com Abraão aqui, ó. Deus fez com Abraão aqui, ó. E fez com Moisés depois, fez com o povo dele. Aí, presta atenção, você vai entender onde eu vou chegar, ó. No ano 600, mais ou menos, quando o povo judeu foi levado para a Babilônia, antes deles serem levados para a Babilônia entrar lá e destruir o povo da Judéia, o povo de Jerusalém. Olha o que Deus falou. Por que eles vão ser levados, vão ser destruídos, vai morrer muita gente? Olha agora, no Jeremias 34. Abre comigo lá, Jeremias 34. Por que esse povo vai ser levado para a Babilônia? Esse povo de Deus vai ser levado para a Babilônia. Jeremias 34. Acha comigo, Jeremias 34. Verso 13. Verso 12. Jeremias 34, verso 12. Olha o que Deus disse para Jeremias, no capítulo 34, verso 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo... Bom, falou, vamos ler lá aqui, ó. Então o que Deus está falando? Eu fiz uma aliança com vocês há muitos anos atrás. Amém? Sim, então? Aí, olha o que aconteceu agora. Olha no verso 18. Verso 18 agora. Farei aos homens que violaram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, como fizeram com o bezerro, que dividiram em duas partes, e então passaram pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá, de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, ó, que passou por meio das porções do bezerro, os entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. Os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Está vendo o que Deus falou? Jeremias falou: o povo, olha, eu vou fazer aos líderes que passaram por entre as metades dos animais que estavam mortos, que fizeram aliança comigo, mas violaram a aliança, que não cumpriram a aliança, eu vou fazer com eles da mesma maneira com que
foi feito com os bezerros que morreram. Então Deus permitiu que Nabucodonosor viesse e levasse o povo para a Babilônia, e muita gente morreu. Por quê? Porque eles violaram a aliança, quebraram a aliança. Agora, hoje, nós estamos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo está dizendo para nós que nós estamos diante do pão e diante do cálice. O pão representa o corpo de Cristo. 1 Coríntios 11. O pão representa o corpo de Cristo. E o fruto da vide representa o sangue de Jesus. Então, no capítulo 11, 1 Coríntios, no verso 23, ele fala: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós, que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Verso 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice, que é o cálice, está com o sangue dele, que representa o sangue. Jesus falou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então hoje nós estamos aqui diante dos elementos da ceia que representam uma nova aliança com Cristo. Com animais que morreram, mas feita com o sangue do Filho de Deus. Aí eu pergunto para você, se quando eles violaram a aliança, foram levados para a Babilônia, por conta do que eles fizeram de errado, por conta de bezerros que estavam ali, imagina quem profanar o sangue de Cristo. Quem ultrajar o sangue de Cristo. O sangue de Cristo fala muito mais alto que o sangue de animais. Se o sangue de Cristo fala muito mais alto do que o sangue de Abel, imagina o sangue de animais. O cordeiro simbolizava o verdadeiro cordeiro, que era Jesus. Quem é a realidade? O cordeiro animal ou o cordeiro Jesus? Qual sangue fala mais alto? O cordeiro do Antigo Testamento ou o cordeiro do Novo Testamento? Então a nova aliança que você e eu vamos participar agora, firmar ela, selar ela aqui, nos comprometer de andar na presença do Senhor, está firmada no sangue de Jesus. No corpo de Cristo, não corpo de animais, corpo de gente que foi partido por nós. Então, meu querido, eu quero dizer para você, mas eu estou até com medo de pegar no pão, de pegar no cálice. Então, a Bíblia fala: filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém errar, alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. Então a gente vai fugir do pecado, correr do pecado, para andar na presença de Deus. Mas se a gente pecar, filhinhos, porventura alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos pecados de toda a humanidade. O que ele está querendo dizer em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2? Jesus é a propiciação, ele é aquele que recebeu o castigo por nós. É aquele que foi punido por nós, para que nós nos tornássemos inocentes. Lá no livro de Naum, no capítulo 1, está dizendo assim, Deus não pega o culpado e deixa ele inocente do nada, não. Não é assim, não. Deus não pega uma pessoa que é culpada assim, não, inocenta ele. Não, não é assim, não. Não é, não. Vamos terminar aqui, para a gente ir para a ceia, que a nossa hora está voando. Ele fala assim, não pensa que Deus livrou nós assim, não teve consequência. Não, não é assim, não. O culpado, Naum, capítulo 1, vai ser difícil de achar ele aí. Nosso irmão Naumzinho. Capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Ao culpado, Deus não tem por inocente. Mas sabe por que ele inocentou nós? Porque caiu a nossa culpa sobre Jesus.
O castigo que era para cair sobre nós, caiu sobre ele. Porque Deus não tem o culpado por inocente do nada. É culpado? É culpado. É culpado? É culpado. Então, mas Jesus pegou e assumiu. É culpado, mas ele assumiu o nosso lugar. Então nós somos inocentes. Somos justificados pela morte de Cristo. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Então valoriza o compromisso que você vai pegar o pão e o cálice. É muito sério. Olha o que Jesus falou, o que Paulo escreveu, fazer isso em memória de mim. Quando a gente pega aqui, ó, os anjos de Deus estão olhando. Os demônios também de longe estão olhando. Os demônios estão torcendo para você não pegar. Não, você não vai pegar não, você não é de Deus não vai pegar não. Fica soprando, não pega não, você não é crente não. E você fica assim, e lá no Evangelho de João está escrito, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não vai ser ressuscitado no último dia, não tem parte comigo. Olha que situação, se você come de qualquer jeito, você está errado. Se você não come, você está mais perdido ainda. Mas examine-se o homem antes de comer desse pão e beber desse cálice. Você entregou a sua vida para Cristo? Sua vida de Jesus? Mas eu não sou perfeito, mas ninguém é. Tanto é que ele falou, filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado. Jesus Cristo. Amém? Vamos preparar a ceia aqui? Quem vai preparar? Pode vir preparar a ceia? Quem entendeu a mensagem de hoje aí? Entendeu, irmão? Tá tudo certo? Não ficou nenhuma confusão aí não? Tudo tranquilo? O pastor pode ir embora depois, tranquilo, cabecinha? Deitar e dormir? Amém, Samuel? Entendeu? Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra a Ti, Senhor. Toda glória a Ti. Aleluia. Santo, santo, santo. Glória a Deus, aleluia. Digno de louvor e adoração é o Senhor. Maravilhoso é o Teu nome, Senhor. Estende as mãos para cá, a igreja do Senhor. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Pai querido, Pai amado, estamos aqui num ato de fé, num gesto de fé, com os elementos da ceia que serão ministrados agora. Aqui o pão partido, que representa o corpo de Cristo que foi moído, foi partido por nós, foi entregue por nós. Está aqui também, Senhor, simbolicamente aqui, o fruto da vide, que representa o sangue derramado na cruz do Calvário. Pedimos a Tua bênção sobre os elementos que serão ministrados, usados nesta tarde. Abençoa, Pai. Abençoa, Pai. Pela fé no Teu nome, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode servir.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazem isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos perdoe, nos purifique de todo pecado. Tenha misericórdia dessa casa. Perdoa,
conduza. Possamos ficar firmados na nova aliança. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, meu Deus. Digno, digno é o Cordeiro, aleluia. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os gigantes. E todos os gigantes, com alegria, todos os gigantes.